dia. Hoje a gente vai em uma conversa sobre Platão, uma conversa sobre os diálogos de Platão. A gente vai conversar hoje sobre a apologia. A apologia talvez tenha sido o primeiro texto de Platão, um dos primeiros textos que Platão escreveu. A gente vai se basear nessa nossa conversa nos trabalhos do professor Hector Benoit, nos trabalhos do professor Roberto Bolzani, tanto cursos quanto textos, e também do professor Fábio Amorim. Então, a Apologia, Apologia de Sócrates, é um dos primeiros textos de Platão. É importante lembrar que Platão não é historiador. Então, nesse primeiro texto, o professor Bolzani discute que esse texto não é para simplesmente resgatar a memória de Sócrates. Também é, mas não é só por isso. Esse primeiro texto, ele foi construído depois que Platão assistiu à morte de Sócrates e depois viajou pela Grécia e depois ele voltou até Atenas. Nessa volta, os amigos de Sócrates pediram para que ele abrisse uma academia. Mas antes disso, o que estava acontecendo é o seguinte: havia muito boato sobre o que tinha acontecido com Sócrates, quem que era Sócrates, por que ele tinha morrido e tal. E havia muitos textos sobre isso. E aí Platão, quando voltou, quis também colocar a sua versão nessa discussão. Então, para os nossos fins aqui, a nossa intenção é apresentar o diálogo de maneira geral e problematizar algumas coisas. Então, para a nossa ideia, o texto pode ser dividido em 4 partes. A parte inicial, quando Sócrates fala os motivos da condenação, ou melhor, fala os motivos do julgamento. O texto é um momento onde Sócrates está no tribunal. Então, o primeiro momento é Sócrates conversando com os juízes, Segundo momento, Sócrates fala sobre o oráculo de Delfos, Terceiro momento, Sócrates fala acerca das consequências tanto em relação à condenação quanto em relação àquilo que ele vinha sendo, o que ele praticava. E por fim, Sócrates comenta a condenação. Esse diálogo ele é particular dentro do corpo dos platônicos, porque talvez ele seja um dos textos que é menos dialogado, ou é pouco dialogado. Não aparece, Sócrates aparece dialogando com alguém, no caso Mileto, apenas uma vez. E na maioria das vezes o Sócrates está conversando com os juízes. Mas eu acho que é importante destacar também que o Sócrates da Apologia, é importante a gente separar que não é o Sócrates histórico, Sócrates da Apologia, o tempo todo ele está criando um interlocutor para dialogar. Então acho que essa característica é importante.
Então, voltando ao primeiro ponto, Sócrates, quando está conversando com os juízes, quando ele apresenta para os juízes o motivo que ele poderia acusá-lo de estar ali, ele diz que duas são as acusações em relação a ele. Uma em relação à peça de Aristófanes, né? Um texto que foi ensinado algum tempo antes desse julgamento, né? Essa peça foi escrita por Aristófanes, chama As Nuvens. E as novas acusações de Mileto, de Anito e de Lincoln, né? Um poeta, um artesão e um orador. Então primeiro ele vai discutir as primeiras acusações e depois as novas acusações. No segundo momento, ele vai discutir o oráculo de Delfos. Ele diz que no oráculo de Delfos, um amigo dele, chamado Querofonte, foi até a Pítia e perguntou para ela se haveria alguém mais sábio do que Sócrates em Atenas. A Pítia respondeu que não há. É importante a gente ficar atento, né, ao que o professor Bolzani coloca, né? A Pítia não respondeu que o Sócrates é sábio. Ela respondeu que não há homem mais sábio em Atenas do que Sócrates. Pode ser que não há homem sábio em Atenas, pode ser que tanto Sócrates quanto os atenienses são sábios, não são sábios, né? E que pode ser que Sócrates é mais sábio do que os atenienses. Bom, Sócrates, quando ouve isso, ele vai procurar sábios para levar até a Pítia para mostrar para ela que ele não era sábio. Isso porque ele se julgava não sábio. Quando ele encontra um suposto sábio, um político, ele diz que ao conversar com esse suposto sábio, ele percebeu que nem ele, nem esse sábio sabia alguma coisa. Então ele concluiu a partir disso que ele só sabe que nada sabe. Bom, essa iniciativa, né, essa busca por outros sábios, né, Sócrates diz que continuou, tanto para com um poeta, depois para com um artesão. Depois dessa segunda parte, né, que vai até o 23C, né, a primeira parte é do 17A até o 20E. A segunda parte é do 20E até o 23C, né, que é o oráculo de Delfos. Depois, na terceira parte, a partir da nossa divisão, né, Sócrates vai apresentar um pouco das consequências tanto daquilo que ele foi acusado, né? As acusações de corromper a juventude, né? E aí ele chama, a partir de 28A, o Mileto para conversar com ele. É importante lembrar que esse diálogo é relatado por Sócrates, né? Platão escreve como que Sócrates teria se defendido no tribunal, como Sócrates estivesse relatando aquilo que aconteceu. Então, o Sócrates relata que ele conversou com Mileto. E aí a primeira coisa que ele perguntou para o Mileto é: bom, você me acusa de corromper a juventude, de causar coisas ruins à juventude. Se você sabe que eu estou fazendo uma coisa ruim, você deve saber o que é bom, pergunta Sócrates para Mileto. E aí o Mileto
não consegue convencer Sócrates de que ele sabe o que é o bom. Isso eu acho que é importante destacar, né? Isso aparece em outros diálogos, né? Aquele que sabe o que é uma coisa deve saber o que é o seu oposto. Bom, aí Sócrates, na continuação da conversa com ele, pergunta o seguinte, ou melhor, infere o seguinte, ele sugere o seguinte: se ele causa um mal para a juventude da cidade de Atenas, ele deve ser instruído, não deve ser condenado. Já ali no 28b, e depois em outras partes do diálogo, Sócrates vai começar a discutir uma das consequências da condenação, né, que é a morte. E aí ele pergunta o que seria a morte. No primeiro momento ele coloca e aí no primeiro momento ele se compara a Aquiles, né? Aquiles, não sei se vocês estão lembrados, mas o Aquiles aparece falando da morte na Odisseia, se não me engano, canto 9, canto 10, quando o Odisseu desce até o Hades, né? Curioso nessa comparação do Sócrates com uma figura heróica ateniense, né? Logo em seguida ele diz que temer a morte é ser contra o Deus, porque significa saber aquilo que a gente significa supor que se sabe aquilo que não se sabe. Então ele diz que não devemos temer a morte, porque a gente não sabe o que ela é. Bom, outra consequência daquilo que o Sócrates, do julgamento, né, que Sócrates está discutindo com seus juízes, né, o que é filosofar, o que é aquilo que ele faz e que mereceu a acusação de corromper a juventude. Ele diz que o filosofar dele é examinar a ele próprio e ao outro que queira dialogar com ele. E que se os juízes me absorverem, agora me exigir que eu pare de filosofar, Sócrates diz que não aceita. Eu acho que aqui também podemos traçar um outro paralelo com a Antígona, de Sófocles. Um pouco adiante, em 30e, Sócrates diz que como uma mosca, ele pica a cidade e como se a cidade fosse um cavalo parado. E a função dele na cidade é picar esse cavalo para que esse cavalo se movimente, para que ele saia do lugar. Sócrates ainda conversando com os juízes, né, ainda discutindo as consequências dos atos dele para que ele fosse acusado de corromper a juventude, né, e de não seguir os deuses de Atenas. Ele diz que o Deus o proíbe de ser político. Porém, Sócrates não se recusa a falar com ninguém sobre nenhum tema, né? Sobre qualquer tema. Bom, a partir, né, isso se vai até o 35de, quando Sócrates fala que foi condenado. Aí ele começa a falar sobre a condenação.
continua falando sobre um pouco sobre as consequências da condenação e sobre aquilo que ele faz na cidade, né? Uma coisa que ele fala que é significativa, né? É que cuidando de si próprio, ele cuida da cidade. E que uma vida sem ser examinada não é digna de ser vivida. Mais ou menos, novamente ele fala da morte, né? De que o homem não deve fugir da morte, porque ele não sabe o que ela é, né? Sócrates profetiza de que aqueles que estão matando vão ser castigados. E novamente ele fala da morte, né? A morte ou é um nada, sem sensação, ou é uma mudança de lugar. E aí no final, né, de maneira provocativa, né, ele pede para que os atenienses tratem os filhos dele, né, como ele os tratou. E ele faz faz a última fala nesse diálogo, né? Mas é o tempo de partir, eu para morrer e vós para viver. Qual de nós terá melhor sorte? Só o Deus pode vê-lo com clareza.